Olá, meus amigos! Bem-vindos à nossa última aula da Maratona de Emergências Pediátricas. Vocês estão vendo que aqui em cima está o título de Cálculos em Pediatria. Esse é um material que tem no nosso curso extensivo de Pediatria Prática. Hoje eu vou dar uma passada um pouco mais rápida nesse material, nesses slides, mas lá no nosso curso tem um módulo inteiro só sobre cálculos de pediatria. E a boa notícia é que hoje a gente abre as nossas vagas, a gente abre as nossas inscrições para o nosso curso extensivo de Pediatria Prática. Eu venho gravando aulas ao longo desse ano inteiro, a gente vai continuar, tem muitas aulas pela frente, mas no site emergenciasped.com já tem lá listado o número de aulas e os temas que já estão na plataforma, módulo de emergências, de neonatologia, cálculos, módulo de ventilação e tem muito mais conteúdo pela frente. Toda semana eu libero 2 aulas desse conteúdo e é um conteúdo em constante evolução. Então a gente debate no nosso grupo VIP do Telegram, todo dia o pessoal joga caso clínico, a gente discute e aí eles dão sugestões de temas e a gente vai complementando. É uma plataforma que na verdade o conteúdo não vai acabar, a gente vai sempre complementar e sempre seguindo a sugestão dos alunos e dos colegas, tá bom? Então, ao fim da aula, corre lá no Instagram, o link vai estar lá, emergenciasped.com, e se inscreva ainda hoje, é um curso com acesso vitalício e aproveite que está ainda no preço promocional, com 65% off, então aproveite, a cada edição acaba agregando mais conteúdo e o valor é reajustado, então não deixe de se inscreva ainda hoje. Veja a aula toda, se aplique nesse conteúdo, eu vou também compartilhar com vocês os slides, mas dentro da nossa plataforma o conteúdo é muito mais completo e eu vou esperar vocês lá, tá bom? E aí, pra gente falar hoje, o tema na verdade era anticonvulsivantes, mas aplicado à nossa prática de emergências pediátricas, o que importa mesmo para nós é o manejo daqueles anticonvulsivantes ali da emergência, do PSI, da UTI, a gente usa para controlar uma crise convulsiva e, claro, o pior cenário de uma crise convulsiva seria esse, né? Um mal epiléptico. E aí eu vou dar uma pincelada rapidinho no diagnóstico de mal, mas falando especificamente de tratamento, como que a gente aborda as crises convulsivas e como que a gente faz os cálculos dos remédios, tá bom? Vamos seguir. Aqui é uma tabelinha com macetes, com alguns sedativos, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes. Aqui estão antídotos, alguns pré-cálculos que eu já fiz da parte de sedação. Então isso aqui eu vou compartilhar também no Telegram e está dentro da nossa plataforma do curso também. E depois, com mais calma, vocês dão uma olhada. Isso daqui é mais para consulta rápida do dia a dia, tá bom? Vou começar falando rapidinho da Emiliana, uma menina de 8 meses, que pesa 6 quilos, que começou 10 minutos atrás, isso pelo que a família traz para você, começou uma crise tônico-clônica generalizada com cianose, apneia, ela nesse momento está febril, isso é um dado importante, a gente sempre tem que diferenciar o que é uma crise convulsiva febril, o que não é, mas na prática o tratamento não muda muito, o mais importante é o controle da crise, abaixar aquela hipertermia e entrar com anticonvulsivante, entrar ali com benzodiazepínico, e ela está com quadro gripal há 3 dias. Como é que a gente conduz o quadro da Emiliana? Primeira coisa, eu sempre falo sobre isso, é importante você já ter um leque de diagnósticos diferenciais na tua mente. Você tem que pensar em hipoglicemia. Por que essa criança faria hipoglicemia? Ou por baixa ingesta, ou de repente ela já tem algum distúrbio metabólico prévio, de repente você não sabe. Ela pode estar abrindo um quadro de cetoacidose diabética e aí, na verdade, já vinha tratando, ou usou insulina, ou se intoxicou, a gente nunca sabe. Sempre vai atrás da hipoglicemia, sempre vai atrás da intoxicação. Questione a família se existem medicamentos de uso contínuo em casa, se a criança teve acesso, porque pode ter levado a uma crise convulsiva. É importante a gente ir atrás de acidemia e instabilidade hemodinâmica, que podem gerar uma crise convulsiva, e distúrbios hidroeletrolíticos. Então, esses são os exames mais importantes que a gente tem que coletar. Glicemia e destro são coisas diferentes.
glicemia plasmática é muito mais fiel do que o destro, do que a glicemia capilar. Então a gente sabe que numa situação de estresse a circulação ela se fecha, ela se contrai e às vezes o número que vai dar no aparelhinho ele pode ser um pouco menor do que o real, o número que vai dar na glicemia real. Então é sempre bom você coletar os dois. Gasometria com eletrólitos. Se você está pensando em intoxicação, já é legal a gente coletar a amostra sanguínea e urinária e já mandar para o toxicológico, já mandar para análise. Hemograma, coagulograma e, quando possível, quando a criança estiver estável, uma imagem, uma tomografia, se você achar importante. E aí, nesse primeiro momento já, enquanto você está fosforilando e pensando nessas coisas, se a criança está hipoglicêmica, você coleta o destro, está lá uma hipoglicemia menor do que 50 pelo menos, você faz 2 ml por quilo de soro glicosado a 10% em bolos, rapidinho. Se você está suspeitando de uma intoxicação opioide, você pode fazer uma dose de naloxone, que é o antídoto do opioide, 0,01 mg por quilo. Se a criança está hipertérmica, você rapidamente já entra com antitérmicos, já faz uma dipirona EV, 20 mg por quilo. E se ela está hipotérmica, que também poderia levar a uma crise, você aquece. Então você esquenta essa criança. Se a criança está muito acidótica, você já coletou gaso no primeiro momento, mas você está avaliando e vendo que o quadro é de acidose, em casos mais extremos você poderia fazer uma dose de bicarbonato de sódio, mas em geral essa conduta não é necessária. A gente hidrata a criança, trata e na maioria das vezes não precisa fazer, mas se for uma acidemia extrema, entra com BIC, faz 1 ml por quilo da ampolinha e isso pode ajudar um pouquinho na acidemia, pelo menos imediata. A gente corrige eletrólitos e a gente avalia a patologia de base. E aí, vamos direto ao ponto, como é que a gente vai tratar essa criança, quais são os anticonvulsivantes, como é que a gente vai abordar essa crise. Então, em primeiro lugar, tá em laranjinha ali, sempre o ABC, você vai checar vias aéreas, vai ver a parte respiratória, se a criança está precisando de alguma ajuda ventilatória, vai pegar um acesso, vai coletar o seu destro e vai coletar os seus exames. Dentro de 5 minutos, isso é muito importante, você precisa fazer todas essas coisas e já, se possível, já fazer pelo menos uma dose de benzodiazepínico. E aí nesse slide aqui eu coloquei assim, quando você não tem acesso, então a criança chegou ali convulsionando, você ainda não tem um acesso, uma abordagem de medicamento, como é que você poderia fazer? Vocês estão vendo que dessas 3 opções, lorazepam, infelizmente é uma medicação que está disponível mais nos Estados Unidos. Aqui a gente tem em forma de comprimido, lá eles têm EV e é uma medicação muito legal. O que a gente tem de opção no Brasil? Midazolam e diazepam, basicamente. Vocês veem quantas opções o midazolam me dá de administração. Posso fazer via bucal, que não é via oral. Oral é outra coisa, é xarope. O Dormire, por exemplo, é um xarope de midazolam, que você calcula por peso, né, 2 mg que vem por ml, você calcula 0,2 mg por quilo, mas é oral. Bucal, você vai usar ampola injetável, como se você fosse fazer EV. E você faz essa mesma dose de 0,2 a 0,3 mg por quilo e puxa e aplica no cantinho da bochecha. E aí tem uma absorção na mucosa oral e aí ele faz um bom efeito. Essa é uma via muito interessante que tem se falado cada vez mais. A via nasal, que a gente já conhece bem. Eu sempre falo, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui, ó, do atomizador, que é um dispositivo que você já pode comprar a seringa com ele pronta, ou você compra ele à parte e aplica na seringa e ele faz a seringa virar um spray nasal, isso é o atomizador, e aí você faz 0,2 mg por quilo e coloca no nariz. Você pode usar o atomizador também para bochecha. Outra opção seria intramuscular, que o midazolam tem um efeito legal. Aqui eu dei o exemplo da Emiliana, né? Então 6 quilos a gente faria 2 mg puro. Você puxa, lembra que tem 5 mg por ml na ampola. Então você vai puxar 0,4 ml e aplicar diretamente no nariz ou na boca. Se for intramuscular, a mesma coisa, só que direto no vasto lateral da coxa e tem um efeito muito legal também.
E por último, se você não tem acesso e você não está conseguindo um acesso periférico, intraóssea, né? É uma via que a gente não pode esquecer. Aplica ali de preferência com agulha específica para intraóssea, e aí você entra ali na tíbia e aplica as doses que você quer. Você pode fazer expansão, você pode inclusive idantalizar o paciente nessa via. Mas no primeiro momento você pode usar especialmente a via intramuscular ou via nasal. O diazepam a gente faz via retal, é uma via muito legal, uma absorção rápida. Hoje em dia já está sendo comercializada essas bisnaguinhas, que parecem um supositório, e ele já vem com o diazepam ali na apresentação de 5 mg por ml, e você faz a dose que você quer, ou você faz intraósseo nesse primeiro momento que você não tem acesso ainda, né? Então a gente faz uma dose retal maior do que a intraóssea, é meio miligrama por quilo, e na intraóssea a gente faz 0,2 a 0,3. Então, nesses 5 minutos você tem que pelo menos ter feito 1 a 2 doses já de benzodiazepínico, mas especialmente uma dose. E aqui eu coloquei quando você já tem o acesso venoso. Isso aqui é um protocolo americano, então eles põem como primeira opção o lorazepam. Como a gente não tem o lorazepam, ele sugere midazolam, porque tem um efeito um pouco superior ao do diazepam, mas é muito similar. Se você tem o diazepam na mão mais rápido, faça o diazepam, não tem problema nenhum. E depois de 3 a 5 minutos você já pode repetir a dose. Então essa é a primeira questão. Aí a gente vai para a fase 2. Então de 5 a 10 minutos eu faço, com 5 minutos eu já fiz oxigênio, já peguei acesso, já coletei exames e já fiz pelo menos uma dose de benzodiazepínico. Até 10 minutos eu já fiz a segunda dose de benzodiazepínico, se a criança continua convulsionando. Quando passa de 10 minutos, aí eu passo para o segundo degrau da escada. Aí eu preciso de fato ir para um anticonvulsivante. E aí qual que é o de escolha, especialmente em pediatria? Fenitoína. A gente vai idantalizar nosso paciente. E eu até coloquei no caso clínico que a paciente ela apresentou uma melhora inicial, mas ela voltou a convulsionar. E aí a gente já vai falar sobre isso. Você faz fenitoína, um bolos de 15 a 20 mg por quilo. Então eu coloquei o exemplo no caso dela, né, que tem 6 quilos. Eu colocaria uma dose intermediária, 100 mg. Você dilui em 250 ml de soro e corre em 30 minutos. Então é óbvio que 30 minutos é tempo pra caramba. Então até isso terminar de correr, você continua fazendo benzodiazepínico. E muita gente pergunta, quantas doses eu posso fazer? Não existe essa conta. Na verdade, quanto mais doses de benzodiazepínico você fizer, maior o teu risco de apneia. E aí a criança vai ficando cada vez mais sedada, mas o mais importante é você fazer ela parar de convulsionar. Então se precisar entubar, você vai entubar, mas você não para de fazer. A cada 3 a 5 minutos você vai repetindo o benzodiazepínico, midazolam ou diazepam. E aí, enquanto isso, você está idantalizando. Qual seria uma segunda alternativa? Fenobarbital, que é legal para crianças menorzinhas, então o RN se beneficia bastante do feno e a dose é exatamente a mesma. E eu ainda tenho mais algumas opções de anticonvulsivantes. Por exemplo, valproato de sódio, a fosfenitoína, que é parente da fenitoína, né, a prima da fenitoína, e o levetiracetam. Quais as doses que eu faço de qualquer um desses? É tudo igual, é tudo 20 mg por quilo, você vai fazer ataque de todas elas, mas o que é mais difundido no nosso meio, o que a gente mais conhece é a fenitoína. E aí, vamos supor que depois você continuou fazendo a medicação, então depois de 10 minutos você entrou com a fenitoína, você continuou fazendo os bolos de midazolam, só que aí depois de 20 minutos, essa menina, por exemplo, do caso clínico, ela melhorava e voltava, melhorava e voltava. Essa é a definição de mal epiléptico. Então, ou eu fico convulsionando por mais de 20 minutos continuamente, ou eu faço crises reentrantes dentro desses 20 minutos e ultrapasso esse tempo. E aí, se a gente passa desse tempo, mais do que 20 minutos, como já é um mal epiléptico, a gente passa para a fase 3 das nossas medicações. Então, uma das primeiras alternativas que a gente teria, se você inclusive já vinha usando midazolam, a gente já entra com ele contínuo. Você já vem fazendo bolos, aí você prescreve ele contínuo.
E aí a gente usa essa fórmula para sedação, que é dose vezes o peso, vezes 24 e divide pela apresentação. No nosso caso clínico, a menina pesa 6 kg, se você fizer essa conta, então começando com 0,2, 0,2 vezes 6 vezes 24 divide por 5, que é a apresentação do MIDA, você chega em 6 ml de midazolam. E aí você dilui para 24 ml e corre isso a 1 ml hora e vai subindo gradativamente conforme a tua necessidade. Um macetinho que eu coloquei aqui é o seguinte, a dose para correr 1 ml é igual a 0,2 é exatamente o peso. Então 6 ml, 6 quilos. E aí, de quanto em quanto tempo eu vou ajustando? A cada 10 minutos ou menos, você está vendo que o paciente não está respondendo, você vai subindo a dose. A cada ml que você subir, então se for para 2 ml hora, você já foi para 0,4. E até quanto que eu posso ir? Em geral, a descrição por bula, a descrição dos protocolos é em torno de 1, que é uma dose muito alta, uma dose cavalar de midazolam, 1 mg quilo hora. Mas há relatos de quem use mais, chega até 2, e é claro que nesses níveis você já vai estar tendo muito efeito colateral, muita hipotensão, hipotermia. Então, na prática, a gente tenta ficar dentro dessa faixa entre 0,2 até 1. Qual que seria outra opção que eu tenho, além do midazolam, já vou explicar sobre ele, é o tiopental. O tiopental, ele já é um barbitúrico, é uma medicação que na verdade induz ao coma. E aí eu gosto de fazer essa analogia, é como se o midazolam você estivesse resetando o sistema, mas quando você entra com barbitúrico, você tira da tomada o computador, você desliga. E é uma medicação que tem mais efeitos colaterais por causa disso, porque você está praticamente, de fato, simulando um desligamento cerebral, como se fosse uma morte encefálica. A criança perde algumas das suas funções vitais, claro, a primeira delas a apneia, mas até a temperatura, o centro térmico fica prejudicado, então ela tende a hipotermia, hipotensão, então é uma droga que tem que manejar muito bem. Mas, num caso de um mal epiléptico grave, é a droga de escolha. Então eu escrevi isso aqui no caso clínico. Você titulou até 1 de midazolam, claro que nesse meio tempo ela evoluiu com a apneia, você precisou entubar, você encaminhou até a UTI e aparentemente ela tinha parado de convulsionar, pelo menos visualmente, mas quando fizeram um eletro, viram que ela ainda estava convulsionando, mesmo paradinha. E isso é um grande problema, você tem que ter muito cuidado. Às vezes, clinicamente, a criança não está convulsionando, mas eletricamente ainda está. E aí, se não deu certo só com midazolam, qual que é a medicação de escolha? Tiopental. Tiopental tem essa apresentação de 2,5%, que dá 25 mg por ml. E aí você monta nessa diluição, você pega uma ampola de meio grama mais 20 ml de soro fisiológico e aí você faz um ataque de 2 a 5 mg por quilo. Então poderia começar com 2, corre em 30 minutos e depois a gente entra com a solução contínua. O cálculo é exatamente o mesmo do midazolam. Então você vai colocar nessa apresentação dose, então no caso qual que é a dose inicial que a gente vai começar? 1 mg quilo hora vezes o peso, vezes 24 dividido pela apresentação que é 25. E aí eu cheguei nesse mesmo resultado do midazolam para te facilitar a vida, em que o peso deu igual o volume de droga que você vai colocar e aí vira um macetinho, então 1 ml hora nesse caso é igual a 1 mg quilo hora e você pode ir ajustando até chegar em torno de 5, mas vamos lembrar que é uma droga muito mais potente que induz ao coma barbitúrico. Eu já vi crianças que precisaram ficar no tiopental por alguns dias, porque estavam graves demais, não melhorava do mal epiléptico, e no fim, quando a gente desligou a droga, levou 3 dias para a medicação ser metabolizada, ela vai acumulando na gordura e praticamente simulou um quadro de morte encefálica. E aí abre pupila, a criança fica hipotérmica e tudo, e depois a medicação vai indo embora e a criança volta a reagir. É uma medicação que tem que ter bastante atenção. Então, era basicamente esse era o conteúdo de hoje, de uma forma um pouco mais rápida, mais superficial, mas eu quero convidá-los a se inscrever no curso extensivo de pediatria prática. Tem muito tema pela frente, mas aproveite essa turma de agora. O nosso carrinho vai ficar aberto por só 7 dias, então ele abre hoje,
na próxima quarta-feira ele fecha e aí o trem parte e a gente vai continuar fazendo conteúdo semanal, pelo menos 2 aulas por semana. Você vai receber o link do nosso grupo VIP do Telegram. Faça parte, o pessoal sempre está discutindo, debatendo casos lá. E eu gostaria muito que você também fizesse parte, que você viesse conosco para a gente crescer e a gente aprender juntos. Então, terminando aqui essa aula, corre lá no Instagram Emergências Pediátricas, você vai entrar no link emergenciasped.com e eu espero você na nossa próxima turma do nosso curso extensivo de Pediatria Prática. Tá bom, pessoal? Eu vou mandar os slides dessa aula no Telegram para você também estudar, para você revisar, mas dentro do nosso curso isso está bem mais completo e tem muito mais aulas lá para você crescer junto com a gente. Um grande abraço e te vejo na próxima. Tchau, tchau.